Hoje, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, vem nos confirmar aquilo que há muito ouvimos e que há muito também alguns ignoram. Há um pensamento fundamentado até na própria Sagrada Escritura, na própria doutrina, tradição, que fora da Igreja Católica não há salvação. Isso é verdade. A fundamentação está aqui, é bíblica. Vejam bem, nos Atos dos Apóstolos de hoje, na leitura, Jesus foi a pedra que os construtores rejeitaram, no entanto, tornou-se a pedra angular. Aí, quem escreve os Atos dos Apóstolos diz categoricamente: em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro a salvação. Não existe salvação no horóscopo, não existe salvação na simpatia, não existe salvação na feitiçaria ou coisas do tipo, na superstição e etc, como muitas vezes tem pessoas que vão buscar fora o que já existe dentro. A salvação só existe em Jesus Cristo, ponto final. Ele é o Salvador, é nele, por ele veio trazer a salvação, que é o projeto de Deus. Agora vejam bem, e o que é a igreja dentro desse contexto? A igreja é o corpo místico de Cristo, onde ele é a cabeça, onde ele é a cabeça. Cristo, que é a cabeça desta igreja, que é divina, Cristo, que é a salvação, e a salvação está nele, logo está na igreja. Não tem como desvincular a cabeça do corpo. Fora da igreja não há salvação, porque a salvação é Jesus, e Jesus é a cabeça da igreja. Acabou a conversa, não tem o que discutir, isso é lógico. Por outro lado, também é bom entendermos um outro pensamentozinho que por muito tempo perdurou, no qual eu quero aqui melhorar. Vocês já ouviram por muito tempo que a igreja é santa e pecadora. Eu acho que vocês já ouviram esse ditado: a igreja é santa e pecadora. Mentira, a igreja só é santa, a igreja não é pecadora coisa nenhuma. Como assim, padre? A igreja é divina, gente, é a instituição divina, foi Deus que fundou, foi Deus que quis, Deus instituiu. Como que ela pode ser pecadora? Ela é divina, porque ela é sacramento de Cristo, logo ela é divina, santa. Quem peca somos nós, aí mudou a história. O pecado que está na igreja não a faz pecadora, mas o pecado que está na igreja somos nós que trouxemos para ela. Nós é que maculamos a igreja com os nossos pecados. Portanto, eu não posso dizer que essencialmente a igreja é pecadora, como de jeito nenhum. A igreja é essencialmente divina, porque nasce de Cristo, e Cristo é divino. Cristo não pecou, Cristo não é pecador, então a igreja não pode ser pecadora. Agora, nós maculamos a igreja com o nosso pecado, aí muda tudo. Nós é que pecamos. É por isso que necessitamos da igreja que é divina para nos santificarmos, para nos purificarmos, para buscarmos a remissão dos pecados. E a igreja salvaguarda para nós os sacramentos, que são os sinais de salvação. Olha que coisa bonita. Então, nesse sentido, a salvação está na igreja, porque Cristo é a cabeça. E nós abraçamos esse sinal, sacramento de Cristo, que nos dá os sacramentos, sinais de salvação, para que possamos também obter do céu essa graça. Na segunda leitura, na carta de São João, aí São João vem dizer: como que nós vamos merecer essa salvação? Por conta de um grande presente que Deus nos deu. Ele fala, que grande presente de amor Deus nos deu. Qual foi? De sermos chamados de filhos.
de sermos chamados de filhos, quando? No dia do batismo. Deus nos adota naquele dia. Ah, eu já nasci filho de Deus. Não, você não nasceu filho de Deus, você nasceu criatura. Torna-se filho por adoção no dia do batismo, que é sacramento, sinal de salvação. Deus nos amou tanto que quis nos inserir dentro do seu projeto de amor, filiando-nos. Adota-nos como filhos. Olha que coisa bonita. É um presente de amor que fala São João. Para tanto, eu preciso como filho seguir o que o Evangelho vem nos dizer, o pastor, que é Jesus. E Jesus, logo de cara, na primeira pessoa, ele diz: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Aqui nós temos duas coisas a serem analisadas. Primeiro, Jesus destaca que ele é bom, que ele é o bom. Quando eu falo que eu sou o bom, Jesus quis dizer que se diferenciar dos maus, porque existem os maus pastores, e Jesus diz: eu sou o bom pastor. E o outro ponto é a profissão de pastor. Aí nós temos que correr no tempo, voltar lá atrás, na época de Jesus, e entendermos que Jesus nesse momento dignifica a profissão de pastor, porque era pastor aquele que não tinha mais opção nenhuma de trabalho na vida. O que lhe restava era ser pastor de ovelhas. Geralmente aquelas pessoas que na sociedade cumpriam suas penas e depois voltavam para a sociedade, depois não lhes restavam a não ser pastor, porque ninguém ressocializava essas pessoas para viver em comunidade, outros trabalhos, por conta do preconceito que existe até hoje. Então o que restava para elas era serem pastores. A questão é que foi uma profissão tão sucateada que ninguém queria ser pastor, e a imagem do pastor era que todos eram mercenários, porque eles cuidavam de um determinado rebanho, ganhavam pouco, e muitos roubavam as ovelhas. Roubavam, matavam, não cuidavam, vendiam, ficavam com dinheiro, não avisavam para o patrão. Então são chamados os mercenários. E quando vinha o lobo, ele não estava nem aí, corria e deixava as ovelhas, e o lobo fazia a festa. Por quê? Porque ele pouco importava-se com as ovelhas. E Jesus vem fazer a diferença, dizendo: eu sou o bom pastor. O mercenário não é pastor. Na hora que do vamos ver, ele vai abandonar as ovelhas, mas o bom pastor é aquele que elas escutam a voz e seguem. Por quê? Porque é inconfundível a voz de quem ama. Quando a ovelha se sente amada e cuidada, ela vai atrás, e o pastor pega aquele cajado e vai batendo no chão, e elas vão atrás, bonitinhas, porque elas confiam. E Jesus se coloca como sendo o bom pastor, no qual nós somos as ovelhas que devemos seguir e ouvir a sua voz. O grande problema hoje é que muitas pessoas estão ouvindo outras vozes que não é a do pastor, que não é a voz de Jesus, que fala pela igreja. Ah, mas eu deixei de ir para a igreja porque o padre tal errou. O problema do padre que errou. O que você tem a ver com isso? Reza por ele. Ah, não vou para a igreja porque aquele povo lá da igreja, os coordenadores são metidos. O problema é dos coordenadores, meu filho, que são metidos. O problema não é seu. Ah, não vou por causa do bispo, não sei o quê. Que hipocrisia. Eu dou o nome de hipocrisia: a pessoa que quer justificar o seu descompromisso acusando o erro do outro. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Tem gente que faz isso. Ah, não vou na igreja porque o padre é assim. Pelo amor de Deus, que imaturidade, que imaturidade de fé. Eu vou por Jesus, que é o pastor. Agora, eu acho mais interessante essas pessoas que muitas vezes querem justificar o seu não compromisso, a sua preguiça,
de não ir para a igreja, de não assumir compromisso nenhum, apontando o erro do outro, como se elas fossem perfeitas, ilibadas, imaculadas e não pecassem. Mas não estou dizendo mesmo? Não estou dizendo que esse povo é ótimo? O que Jesus fez quando foram apedrejar a mulher adúltera? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou, a começar pelos mais velhos, colocaram o rabinho entre as pernas e saíram. Colocaram o rabinho entre as pernas e saíram. Gente ruim também envelhece. Não é porque ficou velho, ficou bonzinho. Não, meu filho, tem uns velhos que são demônio. Bandido envelhece. Gente ruim envelhece também. Não é porque ficou velho, ficou bom. Ou porque morreu, ficou bom. Tem gente que é assim, a pessoa fez mal a vida toda, quando morreu, Ave Maria, a pessoa coloca no céu. Mas para com isso. Se na vida não quis o céu, meu filho, na morte muito menos. Que história é essa? Nós somos assim, nós queremos arrumar as coisas para nos darmos bem. Essa é a questão, né? A voz do pastor é que tem que ser ouvida, é a de Jesus. E Jesus fala pela igreja, e todos nós que estamos aqui, independente da nossa condição, somos pecadores. É por isso que estamos aqui, porque queremos trilhar e buscar um caminho para a salvação, não para sermos juízes das pessoas. Eu já vi gente deixando a igreja, e quando deixa a igreja vai para uma outra e diz: encontrei Jesus. Encontrou? Estava perdido? Encontrei, aceitei, né? Aceitei. Oh, meu Deus. A melhor coisa é rezar. Não adianta bater de frente, não, porque não vai dar certo. Ou seja, a ignorância muitas vezes se dá justamente pela falta de conhecimento. As ovelhas me conhecem, elas me conhecem e eu as conheço. Essa é a relação de amor. A relação de amor se dá pelo conhecimento. Quanto mais eu amo, mais eu conheço, mais eu amo. Quem mais conhece a igreja, mais ama e mais tem vontade de nunca deixá-la, porque ama. Quando se ama de verdade, que o digam os casais, quando casam, coisa linda, a primeira noite a mulher, o marido ronca, parece uma turbina, mas o amor é maior, vai dar a impressão que você está fazendo um voo panorâmico. O amor tem dessas coisas, transforma. Depois de um tempo você nem sente mais o barulho do ronco, e no dia que a pessoa amada não está, você sente falta daquela música, daquela sinfonia maravilhosa. O amor faz isso. Da mesma forma é a nossa relação com a igreja. Quanto mais eu conheço, mais eu amo, mais eu quero estar, mais eu quero caminhar com ela, mais eu quero ser feliz nela, porque conheço. O segredo do amor é o conhecimento, não existe outro. E esse conhecimento se dá pela escuta da voz do pastor. Então é Jesus Cristo. Então o meu irmão errou, ótimo, eu vou ser uma pessoa que vou ajudá-lo, e não vou abandonar a fé porque o meu irmão errou, porque o meu irmão fez isso dentro da igreja. No dia que ninguém tiver pecado mais, ou que aquela pessoa não pecar mais e for totalmente perfeita, ela pode até se dar o luxo de apontar o erro do outro, mas enquanto isso não acontecer, é bom tomarmos cuidado, porque muitas vezes nós usamos desses argumentos para fugirmos do nosso compromisso com Deus. Não vou na igreja por isso, por causa disso, pelo amor de Deus. Como Madre Teresa de Calcutá, né? Madre Teresa, uma repórter encontrou numa estação de trem e começou a falar mal da igreja. Aliás, gostam de falar mal da igreja. Fala mal porque não conhece. A pessoa que fala mal da própria mãe, sinceramente, e falou mal da igreja, que a igreja era assim, os padres eram assim, os bispos eram assim, madre, o que a senhora acha que tem que mudar, madre? Para que a igreja possa ser melhor, não sei o quê. Olha o que é a resposta de uma pessoa sábia e santa:
filha, duas coisas precisam mudar para que a igreja seja o que você quer que ela, como você quer que ela seja. Vamos filmar aqui, a madre vai dar a resposta, a solução. Duas coisas precisam mudar para que a igreja seja perfeita. Vamos lá, madre, quais são? Eu e você. Pronto. A repórter também colocou o rabinho entre as pernas e foi embora. Porque às vezes a gente quer que o outro mude, mas quem tem que mudar é você. É muito fácil exigir a mudança do outro. Mude você primeiro. Mude você primeiro. A igreja é isso. Repara se não é você que está causando o mal na igreja, porque a igreja é santa. Os pecados que tem na igreja somos nós que trouxemos para ela. Então quem tem que mudar somos nós. Quem tem que rever o caminho somos nós. E só há uma forma: ouvindo a voz do pastor, que é Jesus Cristo. Quando ouvirmos a voz do pastor, que fala pela palavra, pela doutrina, as outras coisas serão para mim como que o tempero, para que eu possa continuar ouvindo a voz do pastor, e não outras vozes que aparecem pelo meio do caminho para confundir. Dessa forma nós vamos estar construindo o céu e vamos estar aí sendo as ovelhas atentas. De vez em quando vai aparecer uma rebelde no meio, que foge, sai correndo, desgarrada. Aí o que é que o pastor faz? Deixa as 99, fica aqui, filhas, que eu vou atrás daquela. E vai atrás. A voz de Deus está indo sempre atrás, buscando. Mas Deus vai sempre respeitar a decisão das ovelhas, se elas quiserem estarem em outro redil. Mesmo que elas estejam em outro redil, elas também estarão ligadas à mãe igreja, porque o pastor é o mesmo. E por esse vínculo, a salvação se estende também a elas. Rezemos e olhemos sempre para a nossa meta, ouvindo a voz do pastor que fala nos tempos de hoje, no meio de tantas vozes que muitas vezes as pessoas não estão ouvindo o que deveriam ouvir. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,